O yoga, alinhado ao Eneagrama, ele traz o benefício de você poder entender como é a forma que você se desconecta. O ser humano, ele tem uma característica de aprender pela dor, pelo sofrimento. Mas a partir do momento que, através do asana, você começa a compreender a forma específica que você traduz o mundo e a forma específica que você pode se conectar e não se perder nas suas emoções, nos seus medos ou na sua raiva. O Eneagrama, ele traz um caminho. O Eneagrama e suas personalidades, ele traz uma capacidade de você observar o motivador por trás daquele comportamento. Se você tem um medo e que desconfia da sua própria experiência, será que está acontecendo? Será que é verdade? Você pode também, através do asana, desse despertar, desse alinhamento do Eneagrama com Yoga, identificar o que te motiva a desconfiar do seu próprio corpo, da sua própria experiência. Ou talvez se você tem uma característica de olhar para fora, novas experiências, sempre mais, o yoga alinhado com essa característica de gula, de sempre ir em busca de algo novo, ele te dá esse centramento de degusta daquilo que está acontecendo, degusta do benefício daquele momento, da prática, do asana, da meditação. Há 1000 anos depois de Cristo, foi-se achada uma mandala com 9 pontos, e essa mandala, ela vem junto com essa mandala um conhecimento. Então o Eneagrama, muito mais do que personalidades, é uma inteligência, ele é um conhecimento de reconexão, onde ele mostra que o ser humano se desconecta de 9 formas específicas e ele te dá um caminho de conexão, sobre um olhar de leis universais que a gente está imbuída, está aqui acontecendo a todos os instantes e que o Eneagrama explica com exatidão, com eficácia e mostra que você tem uma característica única de se desconectar. Então o Eneagrama, muito mais que uma personalidade, uma característica única, ele traz um caminho de caminhar desperto. Quando eu falo de caminhar desperto, a gente desconstrói esse olhar de Eneagrama como uma personalidade. E a desconstrução não é negar como é que você traduz o mundo. A desconstrução é aceitar essa forma que você tem de traduzir o mundo e se desconectar, e a partir daí, aceitando, se equilibrando, se cuidando, ganhando força através do caminho da personalidade, você pode se conectar novamente e trilhar o seu caminho. É interessante a gente olhar para esses dois conhecimentos e através da minha história eu comecei a alinhar as duas coisas, porque faz muito sentido. Por exemplo, nas posturas de pé, onde a gente trabalha muito o Eneatipo 9 e o 6, o 9 tem uma característica de desconexão de preguiça. A preguiça vem com um nome que, quando a gente vai além da preguiça, do senso comum, a característica que traz esse nome preguiça no Eneagrama é um esquecimento de si. O esquecimento de si passa por um lugar de... O que importa é se está todo mundo bem. Não importa o que eu quero, não importa o que eu vou fazer o que vai agradar todo mundo. A partir do momento que o Eneagrama mostra isso, e eu te garanto que quem é essa personalidade, isso bate forte, assim, sabe? É uma característica que, caramba, eu faço isso. E quando o Eneatipo 9
ou então quando você está numa fase da sua vida onde você está num trabalho, num relacionamento, ou em algum lugar onde você está se esquecendo de si, quando você entra numa postura de pé, desequilibra. A pessoa não confia na base dela. A pessoa não, quando pede para acertar um quadril, ela perde o equilíbrio, ela não confia nos pés dela. Então, quando ela entra no Trikonasana, o joelho dobra. E entra o que a gente está falando do Enneagrama, é muito mais que uma personalidade. Porque em alguns níveis de consciência da nossa vida, a gente tem a preguiça, a gente tem o esquecimento de si. Por exemplo, no tipo 6, que tem uma característica de medo, para desconexão, então é uma pessoa que tem vários planos, se der errado dessa maneira eu faço daquela, pode acontecer isso, aquilo, é um medo constante. Essa pessoa com medo constante, ela não confia na experiência que ela passa. Então ela entra no asana desconfiado. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir fazer? Então essa pessoa num Trikonasana ou por exemplo num Virabhadrasana, postura do guerreiro, que é o arquétipo mesmo do tipo 6, não consegue ficar, não consegue permanecer, quer sair antes do asana, tem uma ansiedade. E realmente a gente olhando como professor com olhar técnico, observa que não apoia os dedos do pé, não faz a curvatura interna do pé, tem toda uma desconfiança na própria estrutura. Então quando a gente alinha essas posturas com o Enneagrama, é um caminho certeiro, é um acertar o alvo. E aí existe o que no Enneagrama fala sobre a gente criar um ponto de choque, onde a pessoa se dá conta daquilo que ela faz. E quando você dá esse ponto de choque para a pessoa e ela se dá conta de que ela entra nessa desconexão de si ou num medo grande dela, porque ela não confia nela mesma, a partir daí a gente dá esse ponto de choque e dá uma construção através do asana mesmo, da postura. O que quer dizer asana? Postura em atitude. Olha para o que você quer na sua vida, ou confia em você, tem aí estrutura, tem osso, tem músculo. Acontece o que a gente fala no Enneagrama de uma oitava. A gente pode pegar desse ponto de choque, num estado de desconexão, ela olhar e falar, caramba, eu consigo, eu posso confiar em mim, nossa, eu posso ter voz nesse grupo, eu posso falar aquilo que eu quero também. Talvez o que eu fale agregue no que todo mundo quer. E esse despertar no asana tem uma grande oitava, tem uma grande despertar de consciência.